Hoje eu vou contar a história do brocado maravilhoso. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, num lugar muito distante, onde hoje nós conhecemos como China. Numa cidadezinha lá da China, na verdade num vilarejo, vivia a Jingmei, uma senhorinha muito trabalhadora, com seus 3 filhos, Jingxing, Jingbo e Jingqing. Jingmei, ela trabalhava com brocados. Ela fazia vários brocados maravilhosos durante a semana toda e no final de semana ela ia vender na feira. Numa dessas idas à feira, ela viu um lindo quadro numa banquinha. No quadro havia uma paisagem belíssima, uma casa verde com telhado azul, flores vermelhas num jardim lindo, um rio e um lago. E ao fundo um sol bem brilhante. Ela não pensou 2 vezes. Pegou o dinheiro que tinha... Droga, vou começar de novo. Hoje eu vou contar a história do brocado maravilhoso. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, num lugar muito distante, onde hoje nós conhecemos como China. Num vilarejo da China vivia Jingmei com seus 3 filhos, Jingxing, Jingbo e Jingqing. Jingmei fazia lindos brocados para vender na feira aos finais de semana. Numa dessas idas à feira, Jingmei viu um lindo quadro numa banca. O quadro tinha uma paisagem belíssima, uma casa verde com telhado azul, um lindo jardim com flores vermelhas, um rio com águas cristalinas que acabavam num lago. Ao fundo havia um sol lindo, brilhoso. Jingmei não pensou 2 vezes. Pegou o dinheiro que tinha ganhado com a venda dos brocados e comprou o quadro na mesma hora. Chegou em casa felicíssima, avisando os filhos. Vejam, olha que lindo que eu comprei! É um quadro maravilhoso. Eu vou ficar olhando para ele e imaginando a gente morando nessa paisagem. Jingxing, o mais velho, olhou para o quadro e reclamou. Ai, mãe, em vez de trazer comida, você traz um quadro? E saiu bravo. Jingbo, filho do meio, também não gostou. Ai, mãe, que bobagem, ficar imaginando. Não é assim que funciona, mãe. A gente tem que trabalhar, comprar comida, é assim. Cada ideia, viu? E também saiu bravo. Jingqing, o mais novo, vendo a expressão de tristeza no rosto da mãe, ficou com dó e a apoiou. Mãe, por que a senhora não faz um brocado com a mesma paisagem do quadro? Assim, enquanto a senhora trabalha, a senhora se imagina vivendo nessa paisagem. Ela adorou a sugestão do filho. Correu para o seu ambiente de trabalho, foi escolhendo os fios de seda mais bonitos e brilhosos que ela tinha e começou na mesma hora a confecção do brocado. Os outros filhos não gostaram nada e começaram a reclamar, porque agora eles é que iam ter que trabalhar para sustentar a casa. E reclamaram dia após dia, dia após dia. Jingqing, o mais novo, ficou chateado com aquela situação e falou, tudo bem então, se vocês não querem trabalhar, não querem pegar lenha, deixa que eu pego, deixa que eu trabalho. Então ele, dia após dia, cortava lenha, ia vender na cidade, trazia comida e mesmo assim os irmãos não paravam de reclamar, porque a mãe não saía do seu ambiente de trabalho, ficava lá dia e noite trabalhando com afinco no seu lindo brocado, que já estava ficando lindíssimo. Depois de 1 mês trabalhando sem parar, os seus olhos começaram a lacrimejar e foram tantas lágrimas que onde ficou umedecido, ela fez então o rio e o lago. Depois de 3 meses de duro trabalho, seus olhos começaram a sangrar e onde as gotas caíram, ela fez então um lindo jardim com flores vermelhas. Depois de longos 6 meses de trabalho incessante, ela terminou seu brocado. Mas já era de tardezinha, a luz estava fraca, então ela saiu para ver como tinha ficado seu trabalho e estendeu ele em frente ao seu rosto. Mas bateu um vento
e levou o brocado para longe, 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 longe. Na mesma hora ela deu um grito de dor e caiu no chão desesperada, chamando pelos filhos. Eles correram ao encontro da mãe e ela, sem forças para se erguer, explicou que o brocado dela havia sido levado pelo vento. O mais velho, preocupado então com a mãe, decidiu ir em busca do brocado. Vestiu suas sandálias, pegou uma mochila, colocou o chapéu na cabeça e foi em direção ao vento leste. Andou dia e noite. Depois de 7 dias e 7 noites, chegou numa caverna. Era uma caverna de pedra comum, mas ao lado da caverna tinha um cavalo, também de pedra, com a boca aberta, como se quisesse abocanhar umas frutinhas que tinha na frente dele. Ele achou aquela cena estranha e de repente ouviu uma voz. Posso te ajudar com alguma coisa? Ele virou assustado e era uma velhinha que estava sentada numa pedra. Ele então se recompôs do susto e explicou o que tinha acontecido, que o brocado de sua mãe havia sumido, se ela sabia onde ele poderia estar. Ah, eu sei o que aconteceu com seu brocado, meu rapaz, eu sei. Eu vi ele voando por aqui. Foram as fadas da Montanha do Sol que o pegaram. Mas olhe, é muito fácil você pegar novamente. Basta arrancar 2 dentes da sua boca, colocar na boca do cavalo, que vai comer as frutinhas, ganhar vida e te levará até a Montanha do Sol. Mas antes de chegar lá, você vai passar primeiro pela Montanha do Fogo. Se você se encolher um pouquinho que seja, você vai virar cinzas na mesma hora. Mas se você conseguir, o cavalo vai te levar então ao mar de gelo. Se você tremer um pouquinho só, você vai virar uma estátua congelada. Nem bem a senhora terminou de falar essas palavras, o Ding-Zing já estava tremendo de medo. A senhora percebeu e logo comentou, esquece, você não vai conseguir não. Toma aqui esse dinheiro, volta para casa e esquece esse brocado. E ela então deu uma caixa cheia de moedas de ouro para ele. Quando ele viu aquilo, ficou felicíssimo e foi embora. Não foi para casa não, foi para o mundo, feliz que estava rico. Como ele demorava para voltar, os irmãos ficaram preocupados, porque Ding-Mei só piorava e piorava, não conseguia mais se erguer da cama. Então Ding-Bo, o filho do meio, resolveu ir em busca do brocado, em busca de notícias do irmão mais velho. Ele andou 7 dias e 7 noites, até que finalmente ele chegou em frente a uma caverna de pedra. E do lado dessa caverna tinha um cavalo de pedra, com a boca aberta, como se quisesse abocanhar os frutinhos que tinha à sua frente, no mesmo lugar que seu irmão havia estado. De repente ele ouve uma voz. Posso te ajudar? Assustado, ele olha para o lado e vê uma velhinha sentada na pedra. Ele explica então a história do brocado de sua mãe, explica que seu irmão mais velho saiu e não retornou. Ela então diz, o brocado, eu vi, eu sei. O brocado foi levado pelas fadas da Montanha do Sol. Para chegar lá é muito simples. Basta arrancar 2 dentes da sua boca, pôr na boca do cavalo, que vai ganhar vida. Vai comer as frutinhas e vai te levar até a Montanha do Sol. Mas antes, primeiro você vai passar pela Montanha do Fogo. Se você se encolher um pouquinho que seja, vai virar cinzas na mesma hora. Se você conseguir passar, o cavalo então vai te levar ao mar de gelo. Se você tremer um pouquinho só, vai virar uma estátua congelada. Nem bem ela terminou de dizer essas palavras, Ding-Bo já estava suando frio, com a mão molhada, preocupado que não ia conseguir passar por tanto desafio. Percebendo, ela disse, você não vai conseguir, com certeza não vai conseguir. Olha, tome isso aqui e volte para sua casa. E deu para Ding-Bo uma caixa cheia de moedas de ouro. Quando ele viu quão rico ele estava, agradeceu e foi embora. Não para casa, não voltou nunca mais. E por fim, Ding-Mei, já muito adoecida,
Ding King começou a ficar seriamente preocupado. Os irmãos não voltavam e a mãe só piorava. Ele então resolveu que ele mesmo iria em busca do brocado e de notícias dos irmãos. Chamou uma vizinha para ficar com sua mãe, que estava muito adoentada, e partiu. Andou por 7 dias e 7 noites até que chegou em uma caverna de pedra, em que ao lado dela tinha um cavalo de pedra, com a boca aberta, como se quisesse morder umas frutinhas à sua frente, no mesmo lugar que seus 2 irmãos haviam estado. De repente, ele ouve uma voz. Posso te ajudar, meu rapaz? Ele então se vira para o lado e vê sobre uma pedra uma velhinha. Ele explica a história do brocado, explica que seus irmãos partiram e não voltaram. Ela então fala. O brocado, eu vi. Foram as fadas da Montanha do Sol que o levaram. E é muito simples você chegar até lá. Você arranca 2 dentes da sua boca, põe na boca do cavalo, que vai ganhar vida. E aí ele vai te levar até a Montanha do Sol. Mas antes, você vai passar primeiro pela Montanha do Fogo. Se você se encolher um pouquinho que seja, vai virar cinzas na mesma hora. Mas se você conseguir passar o cavalo, então vai te levar ao mar de gelo. Se você tremer um pouquinho só, você vai virar uma estátua congelada. Ela nem terminou de falar. Ding King já tinha arrancado 2 dentes de sua própria boca e colocado na boca do cavalo, que na mesma hora ganhou vida, comeu os frutinhos da árvore e ficou forte e robusto. Ele montou no cavalo, deu adeus à velhinha e partiu em sua jornada. O cavalo andava muito rápido. Em poucos dias ele já tinha andado quilômetros e quilômetros. De repente, Ding King viu à sua frente a Montanha de Fogo. Ele respirou fundo, segurou firme na crina do cavalo e seguiu em frente. Não se encolheu e ele conseguiu passar. De repente, ele vê à sua frente aquele mar imenso de gelo. Ele respira fundo, pensa na sua mãe e no brocado e segue em frente. O ar congelante do mar nem é sentido por ele. Ele consegue passar pelo mar e finalmente ele enxerga lá longe a Montanha do Sol. Finalmente ele havia chegado ao seu destino. No topo da montanha havia um castelo belíssimo, onde ele nunca havia sequer imaginado coisa tão bela. Ele entra no castelo, que estava com as portas abertas. O saguão era todo dourado, com várias janelas para entrar a luz do sol. E no meio desse saguão havia um grupo de fadas, e elas pareciam estar trabalhando. Ding King ficou um pouco encabulado, porque ele também nunca tinha visto fadas pessoalmente, mas ele foi se aproximando do grupo e percebeu que elas estavam copiando o brocado de sua mãe. Era tão bonito que elas quiseram copiar. Ele então ficou ali do lado, meio acanhado, querendo pedir o brocado, mas sem jeito de conversar com elas. Uma fada percebeu, se levantou e veio falar com ele. E ela disse assim: eu sei porque você está aqui. Você quer o brocado de sua mãe. Eu entendo. Mas é que é tão bonita essa paisagem que todas nós quisemos um trabalho igual. Olha, nossos trabalhos estão quase terminando. Se você esperar só mais um pouquinho, nós já devolvemos o brocado para você. Ele então se encostou no pilar e dormiu. Enquanto ele dormia, as fadas realmente terminaram o trabalho, e essa fada que veio falar com ele, que era muito bonita e vestia um vestido dourado, bordou a si própria no brocado de sua mãe. Enrolou bem cuidadosamente, colocou um laço de fio dourado e acordou o rapaz. Olhe, nós já terminamos. Ele então agarrou aquele brocado como se fosse a última esperança de sua vida. Montou no cavalo e partiu de volta para casa. Atravessou novamente o mar de gelo, uma montanha de fogo e chegou finalmente à caverna de pedra. A senhorinha já estava ali pronta esperando por ele. Arrancou os dentes do cavalo, colocou na boca dele e era como se nunca tivessem saído de lá. Ele agradeceu à senhora e correu para casa. Em 3 dias, ele já estava despontando no alto do morro, gritando por sua mãe: Mãe, mãe, olha o que eu trouxe, olha o que eu trouxe!
E Jing-Mei, ainda frágil, conseguiu se levantar, foi até a porta e, vendo seu filho chegar com o brocado, deu alguns passos até ele. Trêmula, pegou o brocado e abriu bem devagarinho para poder ver de novo a linda paisagem, a casa azul, a casa verde com telhado azul, o lindo jardim com flores vermelhas. Estava tudo ali, mas de repente bateu uma brisa e o brocado começou a se soltar de sua mão e a voar, mas não foi levado para longe, não. Ele começou a flutuar sobre a terra de Jing-Mei e começou a se alargar, se alargar, se alargar, se abrir, até que toda a paisagem que estava no brocado se tornou real. A cabaninha de Jing-Mei sumiu e surgiu em seu lugar a linda casa. Depois o jardim, o rio, o lago e ao fundo o sol. E no meio dessa paisagem apareceu aquela fada, vestida de vestido dourado, bem bonita. E ela veio sorrindo para eles e disse assim: essa paisagem é tão linda que eu tive que me pôr aqui no meio porque eu quero morar aqui com vocês. Jing-Mei a recebeu de braços abertos. Depois de um tempo, a fada até se casou com Jing-King. E dizem que aquela casa existe até hoje na China. Depois de muito tempo deles morando lá, passaram por ali 2 mendigos que, olhando aquelas paredes verdes, aquele telhado azul, aquele lindo jardim com flores vermelhas, sentiram um aperto no coração e um arrependimento na alma. Eram Jing-Zing e Jing-Bo, que tinham gastado toda a sua fortuna e não tinham mais nada. Eles foram embora de cabeça baixa e nunca mais foram vistos. E não é só a casa que vive até hoje. Na China, até hoje, são feitos lindos brocados, tecidos com imagens. Você precisa ver como são belos. E por hoje é só. Acabou-se o que era doce, quem comeu regalou-se.